Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Nós vamos fazer contato agora por telefone com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, o Conselho do FGTS aprovou a proposta do governo Bolsonaro para distribuir 7,5 bilhões entre os trabalhadores cotistas, referentes à parte do lucro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço em 2019. Os valores devem ser depositados até 31 de agosto e, segundo os cálculos, os trabalhadores em média vão receber R$ 45 por conta disso. Não é uma medida absolutamente nova, né? Já foi tomada pelo próprio governo Bolsonaro e antes pelo governo Temer. Como que você vê esse tipo de iniciativa, Fausto? Bem, Glauco, acho que primeiro é importante a gente olhar o que tem significado, o que significa você ter um lucro no fundo de garantia, né? Na prática, nós estamos dizendo que aquele recurso do trabalhador que está investido lá no FGTS, ao ser aplicado nas suas funções, ele reverteu para o próprio fundo um lucro razoável. E esse lucro, uma parte dele agora, vai ser depositado nas contas do próprio trabalhador. Essa já foi uma medida feita anteriormente, está sendo feita novamente. É uma medida que, ao distribuir esse lucro, de certo modo, é muito definido a partir do Conselho do FGTS. E aí é bom lembrar que o Conselho do FGTS, inclusive, tem um conjunto de trabalhadores ali representando os cotistas. Ele é bastante importante para a gente entender um pouco que neste momento de juros baixos, o quão relevante é um fundo como o FGTS. É interessante a gente olhar que hoje, com juros na casa, no patamar que ele está, além de você ter a reposição da inflação, hoje o fundo está rendendo mais até do que a média dos fundos que a gente tem aí no mercado. O que coloca para nós uma boa discussão sobre se o problema do rendimento do FGTS anteriormente, que se dizia que ele era um rendimento baixo, na prática é um rendimento baixo ou era a taxa de juros no Brasil, que era sempre muito, muito acima do que deveria ser, o que inibia inclusive investimentos, como por exemplo do fundo em relação à casa própria. É bom lembrar, Glauco, que no caso do FGTS, esse é um grande fundo público que tem como função social um investimento em habitação, né? Habitação, saneamento, ou seja, os recursos vinculados ali que estão na Caixa e que de alguma forma financia o Estado para políticas públicas importantes. E isso nos coloca algumas discussões neste momento. Será que esse conjunto de medidas que o governo Bolsonaro tem feito na direção de desconstruir o fundo estão no caminho certo? Eu acho que essa é uma pergunta que todos nós temos que fazer, uma vez que o Brasil depende muito desses grandes fundos públicos, que é o caso do FGTS e o caso do FAT, para financiar uma parte significativa da sua estrutura. E eu acho que esse é um debate que tem que ser colocado. Mais até importante do que quanto do lucro foi para as contas, será que o processo de abertura e de retirada de recursos do FGTS, como está sendo proposto, de um lado e de outro, a gente sabe que lá na ponta a discussão é quase que de extinção do FGTS, uma vez que você está propondo em algum momento, aí pelo menos tem sinalizado, fazer a tal da desoneração da folha, inclusive pelo FGTS, faz sentido, ou vai descapitalizar um fundo que está mostrando hoje, inclusive, que ele traz taxas de retorno, inclusive para o trabalhador, acima, inclusive, da taxa de juros operada pelo mercado. Acho que essa é uma discussão bastante importante que a sociedade precisa fazer, porque o FGTS, de alguma forma, ele é um patrimônio não só dos trabalhadores em geral, mas da sociedade brasileira. E quando se fala nessa descapitalização, Fausto, pegando dados aqui de 2019, no ano foram 125 bilhões e 300 milhões sacados das contas, mas há em modalidades previstas em lei, como demissão por justa causa, aposentadoria, compra de imóveis, mas outros 26 bilhões foram retirados por meio do programa de saque imediato, que liberou até R$ 500
por conta, sendo que esses saques também já foram utilizados no governo Temer, mais de uma vez foram utilizados agora também na pandemia durante o governo Bolsonaro. Quer dizer, esse fundo que financia habitação, por exemplo, né, habitação e saneamento, que são aí áreas importantes, não só por conta da sua importância social, mas também porque movimento a economia, o fundo acaba ficando descapitalizado e daqui a pouco o FGTS não vai ter mais função justamente como nesse sentido de mobilizar investimentos públicos. Sem dúvida, Glauco, sem dúvida. Eu acho que esse é o debate que nós temos que fazer. É claro que o fundo ele é uma poupança individual de cada trabalhador, e como poupança individual de cada trabalhador, ele tem ali as regras para que você possa acessá-lo. E normalmente essa regra está vinculada a uma emergência, ou seja, o fato de você ter uma doença grave, ou o fato de você estar ali perdendo o seu emprego. Mas do ponto de vista coletivo, do ponto de vista da sociedade, ele é uma grande poupança pública que financia uma parte importante relacionada à infraestrutura e uma infraestrutura social, que é o caso da habitação. Quando a gente olha para o fundo público, né, no debate que a gente tem, a gente sabe que o Brasil sempre careceu de uma poupança para investimento, né? E nós temos dois grandes fundos que foram criados exatamente para isso, um FGTS e outro FAT. Essas poupanças públicas que dão capacidade para o Estado fazer o investimento necessário, em especial em áreas que sem o aporte do Estado, você dificilmente teria iniciativa privada fazendo esse tipo de investimento. Esse é um debate. Por que o atual governo pensa em desmobilizar esses dois grandes fundos? Inclusive, não é só a ponta da ampliação da possibilidade de retirada da poupança pública. O que o governo também está propondo é desonerar as empresas da obrigação deste depósito para o FGTS. Ou seja, quando você desobriga as empresas, no tal da desoneração da folha que se fala tanto, uma das coisas que você vai fazer é reduzir a entrada do fundo. Ao reduzir a entrada do fundo, na verdade, você vai estar, de um lado, diminuindo essa poupança de segurança, né, esse recurso de seguro que, de certo modo, o trabalhador tem para a próxima emergência, mas vai estar também reduzindo essa poupança pública. Ao reduzir a poupança pública, a intenção do governo é discutir com a sociedade ou tentar implementar a visão de que você vai gerar uma nova poupança privada. E essa discussão de poupança privada tem a ver com a proposta de reforma da Previdência e de capitalização que o governo, logo quando entrou, colocou em discussão e que foi derrotado no Congresso Nacional, mas que o governo ainda vislumbra em algum momento implementar. E além dessa desoneração, a gente tem aí mais informalidade no mercado de trabalho e também os salários de admissão dos novos empregos mais baixos do que os salários de demissão, ou seja, entra menos dinheiro para o FGTS e também para a Previdência Social, Fausto. Sim. Quando você amplia a informalidade de um lado e de outro, quando você aumenta a taxa de rotatividade do mercado, você tem uma retirada maior desse fundo. Isso é algo que já, do ponto de vista da rotatividade, é algo estrutural, e do ponto de vista ali do crescimento que a gente está assistindo agora da informalidade, algo que a gente já vem denunciando e já dizendo que precisa ter uma política ativa de formalização há muito tempo. As altas taxas de informalidade do mercado brasileiro reduzem, inclusive, a capacidade do fundo. Mas o que o governo aponta, por exemplo, com a carteira verde e amarelo, e agora com essa discussão da desoneração da folha por meio da reforma tributária, vai além disso. Ele vai, de fato, retirar os recursos que historicamente organizavam o fundo, que historicamente mobilizavam essa grande poupança pública. Tá certo, Fausto. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Até a próxima. Bom dia a todos. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.